Olá, essa entrevista é para o Centro de Memória do Jornalismo Mineiro, uma realização da Casa do Jornalista de Minas, com apoio da Faculdade de Comunicação e Artes da PUC. Hoje nós recebemos Mauro Verquema, jornalista, administrador e psicólogo. Participa dessa entrevista com perguntas a minha colega Vilma Fazito. Eu vou fazer, inclusive, uma apresentação que a Vilma fez sobre o Mauro Verquema. Mauro Verquema é jornalista por opção. Embora tenha se formado em psicologia e administração de empresas, trabalhou na TV Globo e no Estado de Minas, sempre em cargos de chefia. Um grande gestor público, Mauro dirigiu diversas instituições culturais e da área de turismo no Estado, tendo sido presidente do Palácio das Artes por 2 mandatos e da Belotour. Em Ouro Preto foi secretário municipal de turismo, autor e coautor de 10 livros sobre a cultura e a história de Minas Gerais. Mauro Verquema foi uma importante liderança sindical no nosso meio jornalístico, tendo sido presidente da Casa do Jornalista entre 2015 e 2017. Neste ano de 2025, estamos comemorando os 80 anos da Casa e os 80 anos do sindicato e 60 anos da Casa do Jornalista. E a gente vai falar sobre tudo isso aqui com essa presença ilustre do Mauro Verquema. Mauro, a gente começa sempre falando um pouco da infância do convidado, da infância do protagonista. Você nasceu em Belo Horizonte, eu queria que você falasse um pouquinho da sua infância, da relação com seus pais, com seus irmãos, como foi? Eu nasci em 1944, em Belo Horizonte, minha mãe era uma professora, nascida em Alvinópolis, meu pai em Santos Dumont, naquela época se chamava Palmira, era um homem, desses homens antigos que fazia de tudo, influência do meu avô holandês, que veio para o Brasil em 1912, com 2 outros holandeses, trazido por um grande fazendeiro da região de Santos Dumont, que até hoje é um núcleo de fazedor de queijo, e começaram a fazer o queijo do reino e implantar usinas hidrelétricas. Eu estudei no Colégio Militar de Belo Horizonte até o início do 3º ano científico, quando resolvi sair para não seguir a carreira militar para estudar medicina. Meus pais não tinham condição, eu acabei fazendo psicologia na UFMG. Formei-me por volta de 1973 ou 4, exerci a profissão durante 6 ou 7 anos, e depois, já um ou 2 anos antes de formar, por um amigo que trabalhava no velho Diário de Minas, um jornal muito importante na formação de quadros jornalísticos em Minas Gerais, um jornal que tinha sido comprado pelo Magalhães Pinto quando o governador de Minas pensava em ser presidente da República, e que tinha como diretores pessoas importantes, entre elas o Zé Aparecido de Oliveira, que acabou se transformando num grande amigo até hoje. E lá eu comecei como jovem repórter e num jornal que formou grandes nomes do jornalismo. Eu posso citar aqui vários nomes importantes que depois saíram daqui. Quando houve todo o endurecimento do regime militar a partir de 64, vários jornalistas de Minas foram para São Paulo e Rio e fizeram carreira, se transformaram em grandes jornalistas, escritores e tal. Eu fiquei no Diário de Minas pouco tempo, porque logo depois houve uma repressão muito grande, todos nós fomos demitidos, alguns até processados, como Guy de Almeida, como vários outros, né, que tiveram até que ir embora. Né? E de lá eu fiquei um breve período na Rádio Inconfidência, ainda naquela antiga feira de amostras na Afonso Pena, onde hoje é a rodoviária. Lá era um redator do jornalismo à noite, não é? E que me ajudou muito, a velha Rádio Inconfidência. Tem grandes lembranças da Rádio Inconfidência, que tinha uma orquestra sinfônica, que tinha grandes nomes. Me lembro tanto, sabe de quem? Clara Nunes, uma beleza fulminante, uma mulher viva, cantora, amiga, para não falar em vários outros nomes que tinham na Rádio Inconfidência. Eu aprendi muito na Rádio Inconfidência, que também no jornalismo e no encanto que era a rádio naquela época. De lá, eu fui por volta de 1969, 70 para a TV Globo, ainda na rua Rio de Janeiro. Fazia um jornal Esquema e Notícia, das 7h30 da noite, famoso também na época, também com grandes jornalistas, né? E lá eu fiquei até 74, 75, por aí, quando já tinha recebido um pouco antes, um convite para ir para o Estado de Minas, na editoria de política. No Estado de Minas eu fiquei 31 anos. Fomos inicialmente como repórter
da editoria de política, passei por cobrir a Assembleia Legislativa, Palácio da Liberdade, governos, toda a movimentação política de Minas Gerais. É claro que foi um período muito rico, porque tínhamos aí o regime militar, tinha a repressão que se fazia nos movimentos populares, nos próprios meios jornalísticos, sofreu muito com isso, não é isso? Mas fiquei no estado de Minas até... Quantos anos depois? Eu fiquei 31 anos, tem que fazer uma conta aí para mim não saber direito o ano que foi. Mas foi uma grande vivência. Eu diria que uma grande vivência. O Estado de Minas era um órgão importante naquela época, evidentemente já tinha essa linha dos diários associados, que nós sabemos, mas se fazia jornalismo apesar disso. Posso dizer assim, não é isso? Né, Ju? Vilma Fazito foi de lá, grandes nomes do jornalismo, lá vivemos durante longa data. Eu fui editor setorial, depois fui editor-geral, depois editorialista e depois me aposentei lá do jornalismo no Estado de Minas. Mauro, esse período que você esteve na TV Globo e no Estado de Minas, claro, você viveu o período mais difícil da ditadura. Como é que era a sua relação, o seu trabalho com os censores? Como é que era esse clima na redação? A repressão nós começamos a sentir ainda no velho Diário de Minas, não é isso? A partir de 64. A partir de março, quando se deu o golpe militar de 64, nós tivemos vários companheiros, inclusive presos. Eu posso citar aqui, por exemplo, o Guy de Almeida, que era o editor-geral, né? O Fernando Gabeira, que tinha vindo de Juiz de Fora, foi para o Rio, depois ficou preso também, em sequestro, e vários outros nomes que tiveram que sair daqui. Adalto Novaes, são vários nomes, se for citar, são vários nomes. Evidentemente que sofremos a repressão. Eu tinha participado junto de uma cobertura de um tiroteio em Governador Valadares, quando se ia fazer a divisão de uma fazenda do Ministério da Agricultura naquele tempo da reforma agrária. E quando eu cheguei em Belo Horizonte, o próprio Guy de Almeida falou comigo: olha, houve um crime bárbaro lá que eu assisti, você tem que levar um sumiço aí de alguns dias. Então eu tive que levar esse sumiço. Quando eu voltei, o jornal já estava um pouco deteriorado, tive que ir prestar depoimento num quartel do Exército, sob uma série de perguntas absolutamente fora do contexto, porque eu era muito jovem, nem tinha militância política naquela época, ainda não é isso? Mas eu apenas estou te contando que passei por isso. Evidentemente que a situação piorou extraordinariamente depois de dezembro de 1968, quando houve o ato institucional número 5, famoso AI-5. O que o AI-5 era? Derrubou todas as liberdades individuais, libertou o habeas corpus, instalou-se os DOI-CODES. Né? Belo Horizonte tinha aqui um grupo repressor de direita que prendeu pessoas e matou pessoas. Histórias ainda não bem contadas. Há pouco tempo, inclusive, propus a um grupo de jornalistas, né, Vilma, de fazermos um livro, uns 8 jornalistas que viveram esse período, sobrenome O Que Vi e Vivi, contando esses fatos. Porque a academia tem estudado a história de Belo Horizonte, mas não de fontes primárias, como o jornalista tem, que ele viu e viveu, não é isso? Em 68, evidentemente, a situação se piorou muito. Aqui tinha um grupo paramilitar armado que, evidentemente, colocava em risco todo mundo que tinha uma perspectiva de militância ideológica ou sindical, ou mesmo do jornalismo, não é isso? Eu entrei na Faculdade de Filosofia nesse período dramático, né, no curso de Psicologia. A Faculdade de Filosofia, eu fiquei também, o curso naquela época, eu fazia um ano na Medicina, tanto Medicina como na Filosofia, que era o departamento de Psicologia, vivemos tempos dramáticos. Eu podia citar aqui vários nomes que levaram, sumiram, inclusive, não é isso? Que até hoje estão aí na memória, que também, alguns evidentemente já estão retratados nas suas vidas, nos acontecimentos. Mas a minha vivência na Faculdade de Filosofia é riquíssima. Os professores, grandes mestres, não é? A vivência ali na militância acadêmica, no diretório acadêmico, o movimento cultural em si, foi riquíssimo naquela época. Eu devo muito a essa época a minha formação, a minha visão de mundo, né? A minha condição de analisar o processo histórico, que sempre me fascinou muito. Foi nessa época. Não posso dizer também que não do Estado de Minas. O Estado de Minas, com todo o conservadorismo, posso dizer assim, ideológico,
ou as suas condições de jornal daquela época, da rede dos Diários Associados, fez muito jornalismo importante naquela época, né? Nós tínhamos, a Vilma foi editora, sabe o que era. Infelizmente, hoje, eu acho terminar a imprensa escrita é muito ruim, né? Eu acho, porque eu considero que a formação do jornalista é mais completa no conjunto de atividades que ele vê no jornal escrito, não só na reportagem, na elaboração, na edição, na diagramação, não é isso? No processo de impressão, na circulação, né? E isso tudo nós vivemos assim de maneira muito dramática nos vários momentos de 31 anos. É claro que vivemos isso também na televisão, né, numa certa época, mas a vivência no estado de Minas foi muito grande. São muitos episódios, né, na convivência da atividade jornalística com os colegas, grandes figuras também, né? É muita coisa para contar. Depois dessa matéria que você fez em Governador Valadares, você teve que dar um sumiço, né? Você não ficou mais indo ao jornal porque você teve que desaparecer. Esse é um episódio que eu, muito jovem ainda, fui designado para cobrir em Governador Valadares a reforma agrária de uma fazenda do Ministério da Agricultura, né? Lá tinha um sindicato rural muito forte, né, que tinha motivado essa fazenda. Dias antes da divisão da fazenda, os fazendeiros atacaram a fazenda. Lá tinha um sindicato rural, teve um tiroteio que eu assisti com o meu fotógrafo, Teodomiro Fermeira, na época, e nós gravamos aquilo tudo, em pleno momento muito difícil da realidade. Mataram lá 2 pessoas, o presidente do sindicato rural deu um tiro também, matou lá um filho de um fazendeiro muito bravo lá da região, e o Guy de Almeida, que era o editor-geral do Diário de Minas, falou assim: olha, Mauro, a situação mudou, não temos condição de publicar essa matéria como ela é na realidade, né? Mas você vem para Belo Horizonte, mas era prudente se esconder na casa de um amigo, porque eles podem estar procurando os jornalistas e o fotógrafo que fizeram a documentação. E eu então arrumamos um lugar lá numa zona boêmia lá para dormir. No outro dia saímos cedo, cheguei aqui, o Guy de Almeida falou comigo: olha, a repressão aqui está muito grande, aqui em cima de nós inclusive, é bom que você leve aí um breve tempo até a situação. É um episódio, tem tantos outros, né? Eu estou falando um aqui rapidamente. Você sentiu eu tenho medo? Até hoje a matéria, as documentações. A matéria não saiu ou saiu de uma forma saiu que de maneira bem amena. Bem amena. O quadro mudou nas últimas horas. E você sentiu medo nessa época, assim, dessa repressão? Eles eram de muito ser jovens, prejudicado? muito valentes, né? O repórter daquela época era outro, eu penso que era outro tipo de gente, se me permitem essa... Né? Naquele tempo era uma espécie de profissão assim, que era um pouco mais valente, né? Eu acho que era, sabe? Você tinha mais arroubos, né? Não é bem medo, mas é claro que o devido receio. Depois disso, para apenas contar também um episódio, eu me lembro que eu e 2 companheiros jornalistas fomos chamados para depor ali num quartel, e um coronel lá fazia uma série de perguntas, não é? E eu me lembro que tinha sido, assim, vamos dizer, denunciado por 2 companheiros de redação. Esse episódio está, inclusive, registrado em livros aí do Alcindo Ribeiro e outros, né, viu? E aquilo me deu uma raiva, eu e os outros companheiros denunciados, que eu pensei em dar uma surra. E saímos correndo atrás deles na Praça Raul Soares para fazer isso. E foi assim um grande choque humano e profissional, num certo sentido, de saber como colegas ali que conviviam conosco, está registrado em livro, com o nome e tudo, viu? Porque eu contei naqueles livros do Alcindo Ribeiro, né? Como é que puseram a fazer uma denúncia contra eu, muito jovem, rapaz de 18, 19, 20 anos. Então, eu estou contando isso para ver o crime que nós vivemos naquela época, né? Depois disso, evidentemente, outros foram presos. Pedro Almeida, o Adalto Novaes, o Guy de Almeida, que ficou preso muito tempo, foi para a Europa, voltou 12 anos depois. Ocorreu o episódio do binômio de Zé Maria Rabelo, que todo mundo conhece também, né? Que foi obrigado a fugir vestido de padre. E vários outros que sofremos repressão, né? Nessa época. Aí, são muitas histórias, contar tudo com detalhe é difícil. Na hora que você for lembrando, vai contando, porque são muito interessantes. Na hora que
Você chegou a visitar o DOPS? Visitar, Sim. entre aspas. Quando eu estava na Faculdade de Filosofia, nós todos naquela época éramos, como é que eu vou dizer, militantes da política acadêmica, cultural, contra o movimento político, obviamente, né? Eu me lembro por exemplo, vou citar um nome aqui, um grande nome, o João Batista Maris Guia, que foi presidente do diretório, preso e quase morto em São Paulo, não é isso? Nós todos participávamos das passeatas, né? Sobretudo ali depois de 68, um pouco antes também. E numa dessas passeatas eu acabei sendo levado para o DOPS, sim. Hoje eu passo ali olhando para o outro lado, me dá muita dificuldade. Entendi. Agora vamos falar um pouquinho do seu lado. Mas eu não fiquei preso, não. Não chegou a ficar preso. Outro, passou uma noite lá e não teve nada. Nem lembro bem dessas. Além da carreira jornalística, muito grande, né? 30 anos no Jornal Estado de Minas é muito. Antes de passar para o assunto, para outro tema, eu queria falar que você foi editorialista do Estado de Minas. É uma responsabilidade muito grande você ter a opinião do jornal, né? Você escrevia editoriais. Queria que você falasse também dessa relação. O Estado de Minas tinha grandes editorialistas. O Aires da Mata Machado Filho tinha morrido. O Odair de Oliveira morreu. O Teódo Pereira, já muito velho, não escrevia. O Didio Paiva, que escrevia uma vez, 2 por semana. Mas eu, depois de ter sido, um pouco antes, como editor de política, você tinha um certo compromisso, era assim, de sempre escrever 1, 2 por semana sobre a sua matéria específica, né, conforme a sua editoria. Mas quando eu deixei de ser editor-geral, eu fiquei fixo na editoria sob a chefia do Teódoro Pereira, que é uma grande figura humana, que era lá um dos condôminos antigos, mas um homem de grande cabeça de história, de Ouro Preto, tinha sido reitor na Universidade Federal de Ouro Preto, e com ele eu aprendi muito amor também à história de Minas e a Ouro Preto, onde depois fui morar 2 vezes em Ouro Preto. Então eu fiquei como editorialista por muitos anos, não é? Fazia 1, 2 editoriais todo dia, sim. E essa visão do editor alinhada com a visão do jornal, você conseguia processar bem, tirando o seu lado... Não, o jornalista todo tem esse lado questionador, né? E o jornal tem a posição dele. O editorialista tem um compromisso de todo dia consultar o diretor sobre se tem algum interesse. Isso é normal. Eu não estou dizendo aqui nenhuma leivosia, não. Isso é normal. Você está lá, o editorial é uma opinião do veículo, da imprensa. Não quer dizer que seja sempre isso, não. Você tem liberalidades também de exercer a crítica, exercer um comentário independente, não é isso? Mas é claro que todo jornal tem sua linha política, não é isso? Sobretudo naquele período que havia censura, não é? Então, mas eu tinha uma formação em política, né, e em história de Minas, que sempre... Então eu ficava encarregado muito mais desses setores, né? Mas todo editorialista é assim. Você tem eu diria que esse é um autoconhecimento que você forma ao longo do tempo, conhecendo a casa. Você só chega editorialista depois que você tem, é claro, uma formação bem mais sólida na casa, conhecendo a linha editorial da casa, a linha política da casa, os compromissos da casa. Não quer dizer que você não tenha também, evidentemente, liberdade de outras matérias. Eu também trabalhava muito na área de cultura, onde eu já tinha começado a militar. Esse interesse seu, então, por Minas Gerais, que a gente vai falar daqui a pouco, já começou ali naquela época, você é muito jovem, né? Sim, por Minas começou Gerais. Muito porque eu fui chefe do escritório do IFAM e da Fundação Nacional para a Memória em Ouro Preto e Mariana. Fiquei lá 1 ano e pouco. Depois disso, eu fui secretário de Cultura e Turismo de Ouro Preto na primeira gestão do Ângelo Oswaldo, de 1992 a 94 ou 5. Depois voltei para Belo Horizonte e o então ministro da Cultura, com quem eu tinha trabalhado aqui na Secretaria de Estado da Cultura, o Zé Aparecido de Oliveira, me nomeou diretor do IFAM em Minas Gerais. Eu devo muito ao meu aprendizado de cultura e patrimônio histórico ao IFAM. Dediquei-me a estudar muito essa questão toda, né? Depois também fui secretário de Cultura e Turismo de Belo Horizonte e presidente da Fundação Municipal de Cultura
no primeiro governo do Célio de Castro, que era um grande amigo nosso, né, Vilma? Célio de Castro. Fiquei na secretaria uns 3 meses, aí fui presidente da Fundação Municipal de Cultura. Depois fui presidente também da Belotur. O prefeito Márcio de Castro, muitos anos depois, me convidou novamente a voltar e eu fui presidente novamente da Fundação Municipal de Cultura e da Belotur, né? Tem muita coisa aí para a gente falar. E depois, você falou tanto de cargos o Zé aí. Aparecido de Oliveira, secretário de Estado da Cultura, me convidou, eu fiquei 6, 7 meses com ele ali no Solar Dantas, na Secretaria de Cultura, e um dia ele falou assim: Mauro, eu preciso que você vá presidir o Palácio das Artes. Eu fui presidir o Palácio das Artes em 1983, né? E fiquei lá uns 3 anos e pouco na primeira gestão dele. Ele foi para Brasília ser ministro da Cultura, depois governador do Distrito Federal, e fui embora. Passou muito tempo, um dia o governador Itamar Franco, eleito governador de Minas, eu conhecia o Itamar por função de editoria de política do Estado de Minas, era um homem interessante, o Itamar. Me convidou novamente, eu e Ângelo Osório, na mesma noite. Falou assim: olha, eu quero que um dos dois seja ou secretário da Cultura ou presidente do Palácio das Artes. Eu falei: não, eu prefiro voltar para o Palácio das Artes, porque eu conhecia, tinha um amor à casa, como tem até hoje. Não é? E assim eu fui pela segunda vez. Isso nos anos 90? A segunda vez... Você estava lá no incêndio do Palácio das Artes? Não, eu tinha saído. O incêndio foi em 1977. Não, 96. 97. 1997. Eu estava lá, eu trabalhava na TV. Eu tinha saído uns 2 anos depois. Ah, sim. Ô, Mauro, mas... eu só queria fazer uma pergunta ainda, voltando à questão do Estado de Minas, Mauro, porque eu acho que é importante você falasse do seu papel como editor-geral do Estado de Minas e da sua importância em transformar aquela redação, sabe, numa redação, né, de digital, né? Porque antigamente a gente eram máquinas, aquelas máquinas manuais, Olivetti, Hamilton, um barulho, né, na redação, e você foi responsável por essa modernização. O Estado de Minas era um jornal antigo, naquele tempo da linotipo a chumbo, a frio, né? Naquelas velhas oficinas. O Estado de Minas adquiriu uma impressora moderna, uma Gosmetro, que eu imprimia 70 mil jornais por hora em 4 cores, quando necessário. Mas precisava de fazer a modernização do processo de integração da redação com o processo moderno de digitação, etc. e tal. E precisava de ter, evidentemente, um profissional que não fosse só jornalista, mas tivesse uma certa formação em administração e gestão. Então, o diretor, na época, o Camilo Teixeira da Costa, me indicou como editor-geral, com o compromisso de fazer, primeiro, essa mudança da redação e, segundo, melhorar a qualidade editorial do jornal. Vilma estava lá nessa época. Estava, sim. Nós começamos a pôr o computador na redação, o que foi complicado. Aqueles velhos jornalistas, o Estado de Minas os tinha, não se adaptavam a escrever em computador. Né? Teve resistência? Teve resistência. Até era aquilo que a gente chamava, digitava de um dedo só, né? Mas depois foi mudando e tal. O processo de impressão deixou de ser aquele de linotipo, né? Mas tinha que sair limpo da redação, porque nós tivemos que eliminar a revisão, né? Antigamente o texto que se escrevia na redação tinha que passar por uma revisão, não é isso? Aí não, ele tinha que sair com tudo. Os copydesk, que são aqueles que faziam a revisão vernacular e ortográfica na redação, tinham que sair, né? Bom, então eu assisti. A primeira coisa que nós fizemos, que isso é importante, depois de conversar muito, estudar todo o processo industrial do Estado de Minas, era um cronograma de horários. Eu lembro que nós elaboramos esse organograma, ou cronograma, dizendo o seguinte: olha, em Poços de Caldas o jornal tinha que estar na banca às 6 horas da manhã. Por quê? Porque a Folha de São Paulo, que tem um sistema de distribuição, chegava a essa hora. Então, se o jornal não está na banca, o sujeito não o compra. Mas para fazer isso, nós tínhamos que retroceder. Nós tínhamos que fechar uma primeira edição do jornal às 10 horas da noite. Né? Esse podia entrar no caminhão ou no avião, no outro tipo de transporte, que daria tempo de chegar em Poços de Caldas. Eu lembro desse exemplo de Poços de Caldas, 6 horas da manhã.
não é isso? E uma segunda edição que você podia mexer na primeira página e alguma coisa até na segunda, até meia-noite. Porque esse é o jornal que ia para a grande BH, né, etc. e tal, não precisava de viajar. Evidentemente que isso implicou em mudanças comportamentais ou atitudinais diferentes dos próprios editores. Eu me lembro que tinha editores, aqueles mais antigos, que chegavam no jornal às 5 horas da tarde. Ora, ainda falava assim, o que temos hoje, hein? Não. O processo de jornal, de mudança, de fazer um jornal, começa às 8 horas da manhã. Levamos para lá um grande jornalista, que me permite citar, o Luiz Fernando Pérez. Você lembra, Dilma? Que era um editor de produção, que chamava na época. Ele chegava às 8 horas, lia os jornais, ou seja, lia a concorrência, qual o furo que tínhamos levado, que matéria nós tínhamos que avançar mais, né, e fazia a pauta do dia às 11 horas com uma reunião dos subeditores. Não é isso? E os editores, aqueles que vão fechar, esses podiam chegar 4 horas em diante, mas não 5h30, 6 horas da tarde. Então, isso mudou todo o horário de trabalho dos jornalistas do Estado de Minas, e você imaginar que era um pessoal antigo, né, resistentes, todos com outros empregos, não é isso? Isso gerou muito problema, sim, gerou discordâncias, má vontades em certos aspectos, etc. Né, e tal. Mauro? Nós levamos 3 anos ajustando isso. Mas conseguimos, porque, ou então o Estado de Minas não podia. E mexemos também as editorias, né, viu? Tinha uma editoria de agropecuário, que era importante, uma editoria de ciência e tecnologia, que era importante, né? Evidentemente que tivemos que também mexer, por exemplo, na editoria de política, que era muito antiga, formada por profissionais com militâncias também políticas e às vezes partidárias, é preciso dizer isso, e que evidentemente poderosos, né, viu? E que resistiram sim. Então nós enfrentamos tudo isso com muita coragem, muita determinação, mas com muita razoabilidade ou racionalidade jornalística e empresarial, e com apoio da direção, não é isso? E evidentemente que isso implicaria também em certas mudanças de condutas de natureza editorial, né? O que pode ter até, eu diria, provocado outros tipos de discordância, de necessidade de ajuste, porque o Estado de Minas, como dizia o velho Pedro Aguinaldo Fulgêncio, que foi muitos anos um diretor, ele falava assim, olha, isso aqui é uma casa para fazer amigos, hein? Isso aqui é uma casa de Chateaubriand. Um jornal chapa branca, né? Estado de Minas. Bom, eu estou resumindo, foram 4 anos em que eu fiquei lá como editor-geral, né, viu, por aí. Realmente foi de muita luta, Ô Mauro, na área de comunicação empresarial, você citou a sua atuação no IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Você teve um cargo de direção lá. Eu fui diretor do escritório do IPHAN, em Ouro Preto, né? Que é em Mariana, era o escritório que funcionava ali na praça em Ouro Preto, na praça Casa da Baronesa, e depois fui nomeado diretor mineiro de Minas Gerais. O IPHAN, naquela época, não é esse que é hoje, né? O IPHAN era um IPHAN criado por Getúlio Vargas em 1937, né? O Rodrigo Melo Franco de Andrade, o primeiro diretor, ficou vários anos. O IPHAN que eu peguei tinha grandes nomes, né, da cultura brasileira, da arquitetura brasileira, da história brasileira, né? Eu ainda convivi com esses grandes nomes na época. Aprendi muito. E tinha uma vivência muito viva, muito inquietante também, mas muito rica no aprendizado e no confronto com uma cidade como Ouro Preto, que não estava acostumada a ter, talvez, posturas mais rígidas com relação à análise e aprovação de projetos, ou até de presença da justiça no sentido de corrigir distorções e desfigurações do patrimônio edificado tombado. Não é isso? Então, eu diria que eu mergulhei profundamente no conhecimento do IPHAN, na sua história, como até hoje. Agora, há poucos meses, eu fui convidado por um desembargador aí no Tribunal de Justiça para prestar informações sobre um processo que ele queria mover lá em Ouro Preto com relação a uma ocupação desordenada ou indevida de
de uma daquelas encostas que feria o tombamento de 37, Ouro Preto, primeiro de Minas, dizia que fica tombado o conjunto setecentista e o conjunto paisagístico do entorno de Ouro Preto, que é muito importante porque Ouro Preto nasceu no lugar inadequado, do ponto de vista do ouro, né, da mina de ouro, dos veios ali, nos riachos, o ouro de aluvião de início, mas evidentemente aquela conformação das montanhas e da sua topografia conformam também a sua história e também era tombado. Não é isso? Mais ou menos isso. Você estava num lugar, o patrimônio barroco de Ouro Preto Sim. é o maior patrimônio barroco fora de Portugal, em outro país, é em Ouro Preto. Você, como diretor do IPHAN, enfrentou muitos problemas e resistências? Eu gosto de contar duas coisas. Um dia eu estava lá na prefeitura, se apresentou a mim uma americana da UCLA, Universidade da Califórnia, se dizendo que é uma grande pesquisadora das ondas civilizatórias das Américas. A primeira, citava ela, é a província do Yucatán, onde se formou a Tenochtitlan, que é hoje a cidade do México, cidade de 1535. A segunda é Lima, né? Que era o vice-reinado espanhol nas Américas, não é isso? Também muito importante, do reinado espanhol. E a terceira, dizia ela, era Ouro Preto, Vila Rica, né? Que a grande onda, a terceira onda civilizatória nas Américas era Ouro Preto, né? E você vê que em 1924 veio aqui em Minas a famosa caravana modernista, chefiada por Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Tarsila, né? E descobriram, e o Mário de Andrade fala, isso aí, gente, descobri que tem aqui, escondida entre montanhas, uma cidade histórica, que é rica culturalmente, que é tombada, e que aqui é que está as raízes de uma cultura verdadeiramente brasileira, que até então não conhecíamos nessa dimensão. A Semana de Arte Moderna de 22 trazia essa grande indagação, né? A cultura brasileira era a cultura importada europeia até então. Então é aí que o movimento modernista, né, surgiu daí. 2 anos depois da vinda a Ouro Preto, o Mário de Andrade escreve o primeiro grande artigo, em 1926, sobre o Aleijadinho, e assim vai, né? O modernismo começa em Minas Gerais. Eu conto isso para dizer a importância que tem Ouro Preto nisso, não é? E a riqueza cultural que é a cidade. No IPHAN, eu trabalhei no tombamento de Diamantina, tombamentos outros em Minas Gerais, em Congonhas, etc. e tal. Eu mergulhei, eu pude fazer 2 livros sobre Minas Gerais, história de Minas, e um sobre Ouro Preto, tirado dessa experiência. Mauro, você também presidiu a Belotour. Sim. Queria que você falasse dos desafios da Belotour e como é que você vê o turismo hoje em Minas Gerais. Eu fui presidente 2 vezes. Primeiro com o Célio de Castro, que era um grande amigo, né, Vilma? Célio de Castro, quando começou a se militar na política de Belo Horizonte, no movimento de renovação médica, nós o sediamos na casa do Sindicato Jornalista. Foi lá que começou. Passamos lá noites e momentos com o movimento de renovação médica e que levou o Célio à Prefeitura de Belo Horizonte. Quando ele foi eleito prefeito, me convidou para ser secretário municipal da Cultura. Eu fui, fiquei 3 meses, até que um dia ele me falou assim, Mauro, eu vou precisar desse cargo, que eu tenho que pôr uma pessoa, que é um pedido aí da composição política do PT. Mas então eu fui parar na Belotour. Eu fiquei na Belotour com o Célio de Castro. Célio de Castro, eu pude conhecer na minha vida grandes figuras humanas. O Célio de Castro é uma delas. Um homem muito sábio nas suas coisas, não estou falando só como médico, não, como figura humana, como político, né? E eu tive grandes convivências com o Célio de Castro, sabe? Eu tive a oportunidade de viajar com o Célio de Castro no mundo. O Célio, 6 meses depois de ser prefeito, começou a ficar muito assim, meditação, um pouco deprimido, todos sabemos disso, né? Ele sofreu algumas repressões, puseram bomba na casa dele, puseram bomba no carro dele, vocês sabem disso, né? E eu, então, arrumamos uma viagem com ele para a China, as 2 Chinas, e o resto da Europa, para ele
fazer uma viagem e tudo, e eu fui com ele e pude conviver intimamente com o Célio, que era uma grande figura. E esses bastidores dessa viagem com o prefeito? Você pode contar alguma coisa? Como é que ele se comportava? Posso contar, sim. Em Paris, o Célio falou assim, olha, eu tenho um grande amigo aqui, Alain Badiou, é chamado como filósofo do impossível. Eu não posso deixar de falar com ele. Você marca para ele, eu vou ligar. Então, eu marquei lá no Le Magot, no Boulevard Saint-Germain, onde Sartre se conversava com Simone de Beauvoir, e veio esse filósofo meio doido, falava um portunhol, e o Célio, e ficamos lá conversando com esse Alain Badiou, filósofo do impossível. O Célio voltou com uma pilha de livros de filosofia, nenhum de medicina. Posso dizer isso, mas vinha de filosofia. O Célio tinha uma velha conhecida que tinha saído na repressão e morava em Paris, era professora em uma daquelas faculdades da Sorbonne, e ele falou assim, eu preciso encontrar aqui essa pessoa. Você podia marcar com ela para mim? E eu marquei, consegui o telefone aqui em Belo Horizonte, e nós nos encontramos 2 vezes lá na Praça de Vosges, naquele bairro onde em cima morava Victor Hugo. E o Célio passou grandes momentos, mas o Célio era deprimido. Não é? Eu lembro que um dia, depois dos episódios lá na China, muito difícil, porque o Célio não falava falava de inglês nem francês. O Célio era um grande médico, mas não falava. E eu era o cicerone com ele ali, falando também não muito bem. Mas o Célio era uma grande figura e vivi com ele grandes momentos. Vilma Pazito também viveu, né, Vilma? Certeza. Posteriormente, muitos anos depois, um dia me telefonou, falou, aqui é o Márcio. Eu falei, que Márcio? Era o Márcio Lacerda, que hoje até são amigos. Ele me convidou para voltar. Eu falei, Márcio, eu estou com outras atividades, eu não posso. Mas acabei aceitando novamente ser presidente da Fundação Municipal de Cultura e da Belotur. E ele falou comigo, depois eu falei, Márcio, eu tenho que voltar, eu sou do estado de Minas, é lá que eu vou me aposentar. Isso aqui de serviço público, você sai sem nada, não tem nem fundo de garantia, não tem aposentadoria, não tem nada. E ele falou, então eu prefiro que você fique na Belotur pela segunda vez, porque nós vamos ter uma Copa do Mundo, a Copa das Confederações, uma Olimpíada, e vamos ter que tirar o carnaval, que o prefeito anterior tinha mandado lá para aquela vila, Arão Reis, o carnaval de Belo Horizonte. Falei, vamos retomar esse carnaval. E nós retomamos o carnaval, torcendo para Afonso Pena, estimulamos blocos de rua, e o carnaval tomou uma dimensão extraordinária naquela época. Isso é um depoimento que eu posso tomar com toda a concretude, que eu vivi isso intensamente. Estou contando aí 2 casos. Se for falar sobre esses casos, são muitas coisas. Além do prefeito Célio de Castro, você também conviveu com governadores, vários governadores. Queria que você falasse um pouquinho da relação com os governadores. Olha, Itamar Franco, Hélio Garcia. Eu convivi, sim. Eu diria que Minas... Eu assinalo alguns grandes nomes do governo de Minas, que vê como é que a realidade foi mudando. Milton Campos, no finalzinho da vida dele, ele passava muito no estado de Minas, era amigo do Teódio Pereira, e almoçavam todo dia ali no Automóvel Clube. E eu, 1 ou 2 vezes, fui levá-lo em casa, que ele já estava velho, o Teódio pedia. Grande figura, era o catedrático de Direito Civil, né? Depois dele, Juscelino Kubitschek de Oliveira, né? Grande figura. Eu acabei de ver agora o que foi Juscelino em Belo Horizonte, né? Na Pampulha, com o Niemeyer, no Palácio das Artes, e vai por aí afora, né? Depois dele, Israel Pinheiro, né, que esse nós conhecemos bem, como repórter, né, Vilma? Israel Pinheiro, engenheiro de Minas e civil de Ouro Preto, turma de 1919, uma figura humana, eleito em 66 a 70, contra, inclusive, o regime militar, mas que fez um trabalho excepcional em Minas Gerais. Ele é um empreendedor, não é isso? Ele foi o consultor de Brasília, ele foi o primeiro presidente da Vale, ele deixou uma quantidade de obras inteiramente excepcionais em Minas Gerais. E ele era um homem interessante, embora já mais idoso, né, muito interessante. Depois dele, eu diria que eu convivi um pouquinho com Rondon Pacheco, que era um homem de bem, embora indicado pelo regime militar, né? Ele foi indicado pelo regime militar, mas foi um bom governador, né? E depois dele eu assinalaria
como um homem que tinha umas certas excepcionalidades, Itamar Franco. Neurótico, difícil às vezes em alguns relacionamentos, mas era um homem de bem e de coragem. Muita coragem, né? Quando esse eu convivi eleito... também muito. Ele chegava aqui e tinha a mania de ficar hospedado no Hotel Del Rey. E ligava para o estado de Minas. Mauro, você está fazendo aqui? Estou terminando aqui, Itamar. Então vem cá. Depois andei saindo, viajando com ele. E foi daí a segunda vez que uma vez ele me convidou para o Palácio das Artes, que eu fiquei lá pela segunda vez. O Itamar Franco realmente foi um governador corajoso, porque ele comprou uma briga com o governo federal e todo dia era manchete no Jornal Nacional, a primeira manchete durante um mês. Itamar Franco declara moratória, Itamar Franco cerca Furnas. Ele decretou uma moratória e o Fernando Henrique não repassava os recursos, recolhia os recursos de Minas Gerais. E o Fernando Henrique iniciou aquele processo de privatização, você lembra? E queria privatizar Furnas. Aí ele ocupou. Furnas é o Rio Grande, é uma riqueza extraordinária de Minas Gerais. Eu agora, recentemente, fiz um livro sobre Furnas, Peixoto e Canastra e mergulhei no que aquele negócio do Rio Grande, Furnas, aquela cidade, Capitólio, tudo isso. Vi o que é o Rio Grande, estive lá no lançamento do livro, patrocinado pela CEMIG, a pedido da Secretaria de Cultura e Turismo, e vi o que é. O Itamar, para impedir, mandou a Polícia Militar cercar Furnas, cercar o Palácio da Liberdade. Você lembra desse episódio? Sim, pouco grotesco, se não pitoresco. Mas foi assim que ele enfrentou essa realidade. Devemos a ele. E ele venceu essa Furnas batalha. Foi criada por Juscelino, em 1952, como criou a CEMIG em 1958. Não podia privatizar Furnas. De repente eu tenho esses lampejos, assim, são vivências. Ótimo. Né? Se for falar sobre essas vivências, é muita coisa. Não, olha só, você também coordenou a elaboração do Plano Diretor de Turismo de Belo Horizonte. Isso foi na época de Belo Horizonte, não, de Minas Gerais. A Maria Elvira Salles Ferreira foi ser secretária de Turismo do governo do Estado. E ela resolveu fazer um plano de turismo que Minas não tinha. Aliás, continua até não tendo até hoje, em certo sentido, de plano mesmo não. Então, ela me pediu para organizar uma equipe sob minha coordenação e nós fizemos, sim, o primeiro plano de turismo de Minas Gerais, com uma visão um pouco nova, que era numa ação coordenada com as diversas entidades do turismo. O turismo tem entidades hoje fortes, o turismo da hotelaria, da restaurantes, etc. e tal. E fizemos, sim, esse documento. E lançamos. Como é que você sabe disso? Eu tenho que pesquisar para te entrevistar. Essa questão da Estrada Real tem alguma coisa a ver na época ou não? Nesse plano? Estaria nesse plano? Estaria inserido nesse plano? Não, a Estrada Real é um pouco antes. Foi o Manel Costa, que era secretário de Estado de Turismo, que criou a Estrada Real junto com a FIENG. Né? A FIENG é que iniciou esse processo com Eberhard Hans Aichinger. Se lembram dele, Eberhard? Tá, lembro, tá certo, é isso mesmo. E eu participei disso também um pouquinho. Mauro, você tem uma preocupação grande com o turismo e com Minas Gerais. Agora eu quero falar um pouquinho dos seus livros. Você lançou o livro Minas Gerais 300 anos. Sim, você fez um mergulho na história de Minas Gerais. Queria que você falasse da sua relação com Minas Gerais, o que te motivou a fazer esse livro e como é que você vê a mineiridade. Eu fiz antes um livro bem robusto sobre a história de Minas Gerais, em que eu disse que Minas Gerais era um sonho. Minas Gerais, o que marca muito a história de Minas Gerais é um sonho. Né? Para começar, o sonho dos inconfidentes para descobrir o ouro numa terra desconhecida. O Frei Vicente Salvador, que é o primeiro historiador do Brasil, ele falava que a civilização portuguesa, até quase 2 séculos, era caranguejo, não tinha conseguido sair da praia. A primeira penetração na colônia portuguesa no Brasil se dá por Minas Gerais no final do século XVIII, não é isso? Em buscar de ouro e pedras preciosas. Né? Era um sonho. Né, então, esse primeiro livro. O segundo era o seguinte: em 1720, Portugal, depois da famosa revolta do Conde de Assumar, né, o Conde de Assumar veio para cá e quis criar
o quinto do ouro, cobrança do quinto do ouro, e implantou as casas de fundição do ouro. Houve uma grande revolta em Ouro Preto, a famosa revolta de Vila Rica. E Portugal se viu obrigado, para dominar esse território, era um território sem lei, sem nada, milhares de pessoas. Parecia Serra Pelada, né, um exemplo interessante, pesquisando ouro ali, na bandidagem, etc. e tal, crise de alimentação. Então, Portugal criou a Capitania das Minas do Ouro, em 2 de dezembro de 1720, não é isso? Minas Gerais surge aí como Minas Gerais, com esse nome, né? Antes se tinha, desde 1909, a Capitania de São Paulo, que pertencia ao território mineiro, né? Com sede em Mariana, em 1909. Mariana, na época, se chamava Ribeirão do Carmo, né? Nossa Senhora do Ribeirão do Carmo. O nome de Mariana foi dado por João V, em 1752, o rei de Portugal, né? Deu o nome dele, Mariana d'Áustria, virou Mariana. Então, esse livro, na verdade, sob os auspícios aqui da Associação Comercial, que resolveu celebrar os 300 anos, eu sou do Conselho ainda de Cultura e do Conselho de Turismo da Associação Comercial, e sob os auspícios da Associação Comercial, nós fizemos esse livro, 300 anos da Capitania de Minas Gerais, sim. Como é que você sabe disso? Tem que pesquisar, é o que eu estou te falando, tem que pesquisar. Você diz aí em algumas publicações, né? Você é colunista do jornal O Tempo, de vez em quando você manda... Eu escrevo articulista, você escreve de vez em artigos. quando. Eu preciso até escrever mais mesmo. E você valoriza... Pode tirar. E você valoriza muito essa questão da mineridade, né? E tem um dos seus textos, você fala: natureza e cultura são patrimônios que distinguem Minas Gerais. Eu acho que Minas, se nós queremos caracterizar Minas Gerais na sua personalidade, natureza, essa natureza que está aí, que deu ouro, que deu o início do povoamento, os rios, tudo isso que é Minas, montanhas, e cultura, não é isso? Eu gosto de dar um exemplo disso, o seguinte: Minas Gerais tem 853 municípios e perto de 5.000 distritos. Por quê? Por causa do ouro. O ouro é o seguinte: você tem um veio, esgotou esse veio, você passa para o outro. Cada lugar que você vai ficando um povoado, não é isso? Depois da mineração vem a agropecuária, que também precisa de expandir terras mais férteis que na área de mineração não tem. Em Ouro Preto não tem agricultura nem pecuária, não tem como, não tem terra para isso. O centro-oeste mineiro e até o nordeste, o centro mineiro, foi construído a partir da ocupação que Saint-Hilaire chamava de catrumana. Catrumana é 4 pés, uma expressão italiana, anda em 4 pés. É o vaqueiro, né? Que depois Guimarães Rosa vai, no seu Grande Sertão Veredas, falar que nas muitas minas tem também não só a Minas do Ouro, que é a Minas inaugural, mas tem a Minas agropecuária. Então, bem, Minas Gerais é essa vastidão. Não tem no Brasil um estado com tamanha ocupação urbana como Minas Gerais, né? E o que é interessante é que cada um desses distritos, por menor que seja, tem uma origem, tem uma história, tem um crendo, tem uma crendice, tem uma culinária, tem um artesanato. Essa é a riqueza de Minas. Essa é a riqueza de Minas. Eu, aliás, até tenho que fazer uma palestra sobre isso agora lá no Palácio das Artes, segunda-feira, né? Sobre a cultura popular e folclórica de Minas Gerais. Eu tenho um sítio aqui perto de Ouro Preto, num lugar que chama Soares, com 300 pessoas. Você precisa de ver o que tem lá. Tem um queijo de lá, tem uma culinária de lá, tem um bordado de lá, tem uma festa religiosa de lá. Essa é a riqueza de Minas, essa multiplicidade, essa singularidade, essa diversidade humana e cultural de Minas Gerais é a nossa característica. E mais um trecho de um... Respondi bem isso? Eu não sei se é isso que você... E mais um trecho do seu artigo, você fala que o barroco é um estilo de arte e vida e que marca uma Minas Gerais libertária e insurgente. Como é que é essa relação de Minas hoje, essa relação de Minas libertária, insurgente? Como é que ela ainda surge existe? esse padrão que nós nos referimos a Vila Rica e Ouro Preto? O barroquismo é um estilo de vida e de arte. Não é isso? Isso é a expressão do estudo do barroco aí. O que é o barroco? O barroco é o estilo da Contra-Reforma, né? Em 1749, a igreja, para retomar a cristandade que estava desregrada pelo protestantismo luteranista, faz o Concílio de Trento e adota um estilo de arte
para chamar os fiéis de volta, não é isso? O barroco é o estilo de arte da igreja, do Concílio de Trento, buscava retomar a cristandade. As igrejas barrocas, por isso, são riquíssimas, são teatro, é uma igreja de teatro. Né? Você entra na igreja barroca de Ouro Preto, você vai ver o teatro, tudo enfeitado, o jogo de luz, claro, luz, altares, né? Ao contrário da igreja, por exemplo, renascentista, que é clássica, né? A igreja grega renascentista. O barroco visava atrair os fiéis que estavam afastados, né? O barroco é o estilo da igreja, portanto, né? Em 1733 tem uma famosa festa em Ouro Preto que chama Triunfo Eucarístico, que é a inauguração da Matriz do Pilar, não é isso? Ele, Afonso Ávila, no seu análise do barroco mineiro brilhante, ele faz isso. Olha, o barroco que surge em Ouro Preto é estilo de vida ou diário. Fundamentalmente, o que é o barroco? É o confronto entre o céu e a terra. Não é isso? O homem do barroco, ele começa já a olhar o mundo, o início da ciência, do conhecimento científico, que já vem depois com Copérnico e outros, né? Galileu Galilei, que quase foi queimado na Inquisição, porque falava que o Sol, né, a Terra girava em torno do Sol, e a Igreja não admitia isso. A Terra ainda era terraplanista, não é isso? Embora ele tenha falado assim, e per si mueve, não é isso? Então, o barroco é exatamente esse estilo, né, que você fala que promove esse... É o estilo de vida também. O homem do barroco, de Ouro Preto, é um homem sofrido. Ele ficava dividido entre o céu e a terra, né? O céu, o estilo de barroco, a igreja, no Concílio de Trento, radical, com Inquisição, com Torquemada. Agora, recentemente, uma moça publicou uma tese de doutorado sobre a Inquisição em Minas Gerais. Houve aqui o Santo Ofício da Inquisição, coordenado pela Arquidiocese de Mariana, que levou à Inquisição mais ou menos 400 pessoas infiéis. 18 foram mandados para Portugal, não sei se foi para Fogueira, mas foram. Né? Esse homem do século XVIII, de Ouro Preto, da cidade histórica, era um homem dividido entre já o início do século XVIII, com a ilustração, o iluminismo da enciclopedista, da enciclopédia francesa, né? Voltava o homem para observar a natureza, mas ao mesmo tempo preso no barroquismo, que chamava para as velhas ideias medievais ainda, né? É isso? Não sei se estou estendendo muito, hein? Eu acho que depois dessa linda aula sobre o barroco mineiro, eu fiquei muito tocado com essa fala sua. Foi realmente uma aula que me tocou bastante. Se deixar, eu falo 2 horas. E esse estilo insurgente de Minas Gerais, eu quero te perguntar isso agora, essa mineiridade, o jeito mineiro de ser, essa coisa que... O mineiro essa sempre briga foi entre os, irredentista, sempre foi... Né? Essa briga entre o céu e a terra, você acha que estão ameaçados esse jeito mineiro de ser nos dias atuais? Olha, nós estamos vivendo muito... Eu acabei de dizer que nós estamos vivendo aquilo que o Kenneth Galbraith, em 1977, sei lá quanto, escreveu um livro chamado Era das Incertezas. Nós estamos vivendo a Era das Incertezas, dessa vez bem mais brava. Por quê? Crise climática. Isso pode destruir o mundo. Não tenha dúvida. Se não for contida em breve período. Porque ela já está na nossa porta. Não é isso? Segundo, essa guerra, a ciência está voltada para o armamento agora. Nós temos hoje mísseis supersônicos de longo alcance, com poder destrutivo fantástico. E do jeito que andam as coisas aí, não é? Qualquer guerra nesse momento é atômica. Eu estou vendo agora um porta-aviões fantástico, que tem tudo, capaz de destruir um país em 3 horas. Submarinos dotados de ogivas nucleares escondidos nas águas. Então é uma era de incertezas. Eu lembro que você se lembra da passagem para o milênio, ano 2000, foi anunciado como a nova era, o 3º milênio. A internet ia consolidar a consolidação da paz no mundo, não é? Pelo mundo globalizado e cooperativo, né? Reduzir desigualdades, né? A medicina avançou extraordinariamente, o mundo vai se comunicar agora pela paz, pela internet. E o que é que nós estamos vivendo hoje? A inteligência artificial é um segredo, é uma incerteza. Bom, se deixar... Pois é. Então,
É isso mesmo, Dom Gil? Estou falando. É isso mesmo. É isso mesmo. Ô, Mauro, agora a gente vai falar um pouco sobre o sindicato, né, Luiz? De Casa do Jornalista. Casa do Jornalista, é. Ô, Mauro, o Sindicato dos Jornalistas surgiu em 1945, como você já falou aí, né? Um ano turbulento no Brasil e no mundo. O Estado Novo chegava ao fim, bem como a Segunda Guerra Mundial. Toda essa conjuntura influenciava a organização dos trabalhadores brasileiros. Você tem como nos falar sobre como aquele momento influenciou também a classe jornalística a se organizar como entidade, como trabalhadora? Sim. É importante situar sindicato e casa. Ambas nascem no movimento libertatório democrático. Primeiro terminou, em 1945, a ditadura de Getúlio, que tinha o DIP, Departamento de Informação e Propaganda, chefiado pelo Filinto Milha. Caiu, então surge o Sindicato Jornalista em 1945, nesse fluxo de liberdade. A casa também, criada em 1965, logo depois do golpe de 1964, porque os sindicatos todos passaram a ser controlados pelo Ministério do Trabalho, não é isso? Então se criou uma casa do jornalista, fora da carta sindical, fora dos ditames do Ministério do Trabalho, né, exatamente para exercer um pouco mais liberdade, né, uma área cultural, não é isso, Vilma? E nós, quando estávamos lá na diretoria da casa, refizemos o estatuto da casa e lhe demos caráter realmente cultural, né, acertado nos registros devidos, legais, etc. Hoje ela é uma casa, tanto que ela está hoje fazendo essa missão de estimular debates, fazer um museu de jornalista, um fórum, né? Tudo dessa ordem. A casa cumpre um papel muito importante. Os sindicatos também perderam muito, Vilma, com a epidemia de um lado e de outro, com a perda daquele registro, a contribuição sindical. Né? Você lembra? Claro, isso foi extinto. E hoje o sindicato tem muita dificuldade de sobrevivência devido à questão da contribuição. E, de outro lado, também, a liberação da profissão, do registro. Antigamente, uma empresa jornalística, para contratar um jornalista, tinha que ele ter registro sindicalizado e do Ministério do Trabalho. Hoje, não. Então, com isso, diminuiu muito a necessidade dos profissionais que trabalham se registrem no sindicato. Então, o sindicato sofreu isso. Bom, mas o sindicato e a casa, na minha opinião, nesse momento que o Brasil vive, daqui para frente ainda mais, tem que ter um papel muito importante. Nós, como os diretores da casa, vimos isso. Né? Eu gostaria de te perguntar, um papel inclusive, de lançamento, de coisa, de cultura, porque a cultura hoje, gente, é uma coisa que permeia os debates. Cultura no sentido amplo, mais antropológico, não de acúmulo de conhecimento só. Né? A cultura penetra, ela difunde, ela estimula reflexões. A cultura é tudo, e isso é o papel da casa. O sindicato também evidentemente, é solidário a isso, né? Mas a casa cumpre esse papel, fundado em 65, portanto, foi pelo Virgílio Horácio de Castro Viado, que era presidente do sindicato, que sentiu essa necessidade de ter uma instituição fora da fiscalização do Ministério do Trabalho, que estava cerceando a atividade dos sindicatos depois do golpe de 64. Ambos têm esse compromisso. Tá, o Mauro, quando você estava, né, na diretoria da casa, até antes mesmo desse período, quando a gente vivia aquele momento difícil da ditadura militar... Antes de ser presidente, você está falando. Exatamente. Nós tivemos, né, momentos muito complicados do ponto de vista... inclusive, assim... Bombas, né, lá. Exatamente. Agora, antes disso até, eu queria que você falasse um pouco sobre... Porque a casa hoje é conhecida como Casa da Liberdade, né? Nós abrimos aquele espaço para muitos movimentos classistas e eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como é que nós dois, inclusive, ficamos lá acompanhando, né, quando os professores estavam em greve, né? A casa teve um papel muito importante nisso. Fala um pouco para a gente aí sobre essa época. A casa é um espaço de liberdade até hoje, de lançamentos e tudo isso, né, Vilma? E todos esses movimentos sindicais mais antigos, hoje eles estão muito extintos também, porque os sindicatos todos estão passando por momentos de certo recolhimento, né, Vilma? Mas eu me lembro, sim, houve uma famosa greve dos professores aqui, que eles foram reprimidos na Praça da Liberdade, você lembra? Falaram, vem para casa, vamos fazer aqui o seu central sindical de comando. Eu me lembro de ter passado noite dormindo lá, né, com esse
a sede dos professores. O Célio de Castro começou o movimento de renovação médica lá, que contestava o sindicato, contestava aí a associação médica, começou lá. E vários outros momentos, né? A casa exerceu o papel do sindicato também, em vários momentos, até hoje, lançamentos de livros, grandes nomes que vêm aqui, seja artista, seja político, ainda estão... precisa até, eu diria, até retomar isso numa condição maior. Porque a casa vive um problema também de natureza financeira, né, Vilma? É uma casa que exige, e nessas atividades todas, exige dinheiro também, né? E a casa hoje não tem, porque a classe também diminuiu muito seu poder aquisitivo, a presença dos associados, etc. e tal. Mas eu acho que a casa vive um momento, Vilma, e quando eu fui presidente lá e você diretora, nós montamos uma diretoria muito interessante. Tinha Goi de Almeida, né? Tinha Zé Maria, tinha o editor de cultura do Estado de Minas, que era uma grande figura, né? Tinha um grupo de pessoas lá, assim, todas militantes da visão histórica política de Minas Gerais, do papel do sindicato e da casa, e nós avançamos muito, viu? Fizemos um livro, inclusive. Você conhece esse livro que nós fizemos? Paulo Assunção foi contratado por nós, é um livro bem completo. Hoje eu folheei esse livro, fiquei até olhando assim, gente, né? Então eu acho, Vilma, que a casa precisava, sim, de avançar mais ainda, né? E sindicato também, né? Porque eu penso que nós vamos viver no Brasil, daqui para frente, necessariamente, a não ser que as incertezas não contribuam para isso, mas nós vamos viver um momento que vai ser preciso muita militância, muita visão responsável e consequente de abrir espaços, de estimular debates, não é isso? E a Casa do Jornalista tem essa característica, é um espaço de liberdade, né? Plena, de exercício da ideia, da livre ideia, do exercício da reflexão. Mauro, você que estudou a fundo, voltando um pouquinho aqui à questão da cultura, você que estudou a fundo a rica e fascinante história cultural, política e econômica de Minas Gerais, apontaria quais desafios da atualidade para se manter esse jeito mineiro de ser e para que ele não morra? Quais desafios atuais? Não é fácil esse desafio, não, porque você teria que começar a renovar a própria imprensa, a classe política e a classe cultural. Pensa bem, só isso que eu falei já é um desafio extraordinário, não é isso? Minas Gerais tem coisas incríveis que eu acho que compõem um retrocesso, né, econômico, político e cultural no momento, que eu acho muito grave. E tão grave, tão complexo, que eu não atreveria a dizer como sair dele, nem em que prazo, ou em que caminhada, não é? Nós podemos dar vários exemplos aí, né, nessa área. A Assembleia, a representação política que temos na Câmara hoje na Assembleia, precisava de também evoluir muito e ter melhor compreensão do momento histórico que estão vivendo e da necessidade de Minas retomar um caminho que os seus 300 anos de história ativa, viva, lhe permitem e lhe ensinam. Não é isso? Vou dar um exemplo na mineração, que é um assunto que eu estudo muito, estou empenhado muito nisso agora. Minas Gerais exporta hoje, o Dídimo Paiva, que nós falava o seguinte: Mauro, o que portugueses e ingleses levaram do ouro aqui, naquela época, durante quase 100 anos, não é nada perante o minério de ferro que levam hoje, sem pagar imposto. Porque a Lei Candir, do Fernando Henrique, isentou de ICMS o pagamento de exportação de minério de ferro. Então, hoje nós estamos enriquecendo a industrialização da China de graça, e nós ficamos com os buracos e barragens perigosas. Eu não estou falando aqui nenhuma leivosia, não, porque isso está na nossa realidade do dia a dia, não é isso? E hoje de uma forma extremamente agressiva, porque a mineração... Eu gosto muito de contar uma coisa interessante. Em 1911, o Theodore Roosevelt, que era presidente dos Estados Unidos, fez em Estocolmo o primeiro grande congresso internacional de ferro e início da siderurgia.
E lá esteve um professor, Gonzaga de Campos, geólogo da Escola de Minas, que apresentou um primeiro estudo do quadrilátero ferrífero. Você sabe o que é o quadrilátero ferrífero, onde estão as principais formações da minério de ferro e outras coisas aqui em Minas Gerais. É a Serra do Espinhaço, que nasce ali ao sul, depois de Ouro Preto, e vai até o sul da Bahia. E tem esse nome dado pelo Barão de Eschwege, em 1811, porque é a espinha dorsal de Minas Gerais, Espinhaço. E é toda aurífera e toda ferrífera. Não é isso? Esse anúncio lá provocou uma corrida em cima de Minas Gerais. Os americanos compraram tudo, chegando até aqui na Serra do Curral, né? Os alemães compraram ali em Congonhas, né? Ferteco, Rostofferhandel. Os americanos compraram também lá em Rio Piracicaba, não sei o quê, e assim foi, né? Os franceses compraram lá em Mariana, né? A Serteco, que hoje é Samarco, né? E assim vai. É uma corrida. Essa corrida está aí até hoje, né? Agora você tem um domínio dessa grande empresa, que é a Vale, não é isso? Ela domina a ferrovia, o transporte, portanto, ela domina o porto de exportação, ela domina a doce-nave para vencer nos oceanos. E tudo é com ela, não é isso? E não paga imposto. Nem ouro paga imposto. A maior mina de ouro hoje do mundo, as duas maiores, estão em Minas Gerais. Uma em Sabará, antiga, a outra em Paracatu. Não paga imposto. E Minas, quando foi tirado pela famosa Lei Cadir o pagamento de imposto de ICMS na exportação, é que formou essa dívida de Minas hoje, que está em 270 bilhões, né? A dívida de Minas, que está aí para pagar, entregando a Copasa, ou até a CEMIG, para pagar essa dívida, quando está tirando o nosso minério, que é a nossa riqueza. Voltando aqui à sua pergunta inicial, Minas é cultura e terra, natureza. Mas que a nossa natureza está servindo para nós, é o que hoje? Me fala. O turismo retomou um pouco, mas a nossa riqueza é mais o que é grave agora. O mundo todo está precisando das chamadas terras raras, né? Terras raras vão fazer essa revolução tecnológica do mundo inteiro. Minas tem a principal mina de nióbio do mundo, que está aqui em Araxá. Acaba o governo do estado de entregar duas fábricas de lítio no Vale de Jequitinhonha. Entregou um urânio agora em Poços de Caldas. E vai ter uma corrida internacional e parece que o Brasil vai ser obrigado, nessa negociação com os Estados Unidos, a fornecer alguma coisa de terras raras. O Brasil é o segundo maior detentor no mundo, ainda não totalmente descoberto. E Minas é o maior do Brasil. E vão ter que entregar. No Vale do Jequitinhonha estão descobrindo agora novo urânio e césio, lá em Araçuaí, ou para cima. Estão descobrindo um tal de grafeno, que é uma coisa nova. E como é que vai ser? Essa Assembleia tem que voltar aí um princípio de orientação de como vai entregar isso, porque se deixar, entregam tudo, como já estão fazendo. Então, eu estou alongando um pouco a sua provocação inicial, que Minas é terra, natureza e cultura. Ô Mauro, a gente está chegando ao final da entrevista. Eu queria te perguntar se você quer acrescentar alguma coisa antes da minha última pergunta. Se ficou faltando algum detalhe, alguma coisa que você gostaria de acrescentar? A nossa vivência de Minas Gerais, de Belo Horizonte, nos últimos aí 50, 60 anos, é muito grande, sabe? Nós estamos aqui no meio jornalístico e eu tenho falado, há pouco tempo fizemos até uma reunião, né, Vilma? Você estava lá com meia dúzia de velhos, antigos jornalistas, e propondo eu fazer um livro que eu tinha falado, que seria O que Vi e Vivi. O historiador usa fontes, às vezes primárias ou secundárias, para o seu depoimento. O jornalista viu e vê. O depoimento dele é diferente, não é isso? Então, eu acho que está faltando, do meio jornalístico, uma história de Minas Gerais e de Belo Horizonte com esse viés mais nacionalista, mineiro, sabe? Sobre essa história que está precisando de ser contada em função até, eu diria, desses incertezas, desafios que estão se apresentando numa velocidade extraordinária para nós e para o mundo. Pelo que você falou, você continua na ativa, escrevendo livros, escrevendo sobre Minas Gerais, sobre minério. Então você tem
Como é que é a sua equipe para fazer esse tipo de trabalho? Eu tenho uma equipe de pesquisadores que fazemos livros. Começamos com isso em Ouro Preto, quando estávamos lá, e estou fazendo livros. Já fiz nessa ritmo 13 livros, né? Hoje as leis de incentivo permitem você trabalhar mais com isso, etc. e tal. E tudo eu acho nessa linha, sabe? Se for fazer daqui para frente mais alguma coisa, nós estamos fazendo agora, esse hoje até me ligou, né, Vilma, no caminho, um grande livro sobre a questão da mineração em Minas Gerais. É a Associação dos Municípios Mineradores. Os municípios mineradores criaram essa entidade, é presidida hoje pelo prefeito de Itabira, o jornalista Marco Antônio, e querem tratar com uns 7 ou 8 especialistas que vão tratar de diversos assuntos. E eu fiz já a parte histórica, né, desde o século XVIII até agora, com todas essas questões. Tem um editor que conhece muito bem leis de incentivo, lei Rouanet, lei estadual, um diagramador, conhece gráfica muito bem. E tem 2 pesquisadoras, turismólogas formadas, uma em língua italiana, língua inglesa. Tem 2 fotógrafos, são equipes que trabalham comigo. Equipe de geógrafa, tem uma geógrafa. Eu fiquei tão impressionado como evoluiu a questão da geografia também. Vi um campo de conhecimento que evoluiu extraordinariamente. Eu vi ela fazendo um mapa. Hoje, sabe como é? Uma caneta, a satélite aponta, desenha. Um mapa, uma caneta. Impressionante. Geografia. O Mauro Verquema. O jornalismo, como é que nós vamos fazer com isso? O jornalismo hoje é eletrônico. Tem que aproveitar o que a tecnologia nos oferece, né? Mauro Verquema, jornalista, psicólogo, administrador, historiador. A minha pergunta final: qual é o legado que Mauro Verquema deixa como profissional e como pessoa? Eu sempre gosto muito, eu tenho vaidade de dizer que eu passei por essa vida toda com correção, com consciência política do meu tempo, do meu papel, dos nossos amigos do nosso tempo, da realidade mineira, da realidade brasileira. Sou ainda otimista com relação ao futuro do Brasil, que eu acho que em breve, médio prazo, ele vai ter que mudar nesse novo mundo, nos seus desafios. Não tem jeito de não mudar, não é? Se vai ser cruel ou não cruel, se vai ser rápido ou não, se vai vitimar muita gente, eu não sei. Mas que tem que mudar, dá. Ou nós vamos ficar perdidos no processo histórico tão de incertezas que estão por aí. Essas incertezas geram também oportunidades, não é isso? Então eu tenho que dizer que eu espero ter dado a contribuição de reflexão que eu possa ter dado, mas não tenho também muita certeza disso não. Mauro Verquema, muito obrigado pela entrevista. Eu agradeço também a Vilma Fazito, minha colega, que participou com a gente aqui. E eu quero reforçar que essa entrevista é parte do Centro de Memória do Jornalismo Mineiro, uma realização da Casa do Jornalista, com apoio da Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas. Muito obrigado.